Domínios. Como é que nós encontramos os domínios? Perguntando-nos isto, olhando para a nossa disciplina e perguntando-nos o que é mais amplo que qualquer conteúdo, mas ao mesmo tempo transversal a todos eles. E nós percebemos que a oralidade é transversal a todos os conteúdos de português. Da mesma forma que percebemos que o raciocínio e a comunicação em matemática também são transversais à disciplina, ao contrário da geometria em medida ou dos números e operações. Então o domínio é assim um campo que abrange um conjunto de relações entre temas e áreas, organizados em conhecimentos e capacidades e que estão subordinados a uma mesma racionalidade. Por exemplo, quando hoje pensamos os domínios em história, e em história também nas aprendizagens essenciais estão organizadas segundo aquilo que são os temas, porquê é que nós aprendemos história hoje na escola? Para compreender os fenómenos historicamente. E por isso é importante termos em conta aquilo que é o contexto, aquilo que é o tempo, mas também é importante aprendermos história para conseguir interpretar as fontes que todos os dias chegam até nós e para comunicar em história, naturalmente, mobilizando todos os conceitos que fazem sentido à luz da disciplina e à luz do tema em trabalho. Naturalmente que a resposta à questão o que é que eu vou avaliar e como vou avaliar me remete para uma discussão sobre tarefas e instrumentos. Mas não é discutir tarefas e instrumentos que vem previamente. O que muitas vezes assistimos em grupos disciplinares e conselhos de turma é a discussão prévia, sem antes definir sequer o que vamos aprender, vou fazer 2 testes, um trabalho de grupo e um debate oral. É como se as tarefas e os instrumentos viessem antes de tudo o resto. Não podem. Como dizia a Daniela, em função de alguns domínios, portanto, sugere-se mais a utilização de alguns instrumentos, da realização de algumas tarefas, que outros domínios, por si só, não apelam. Portanto, esta discussão de tarefas e instrumentos é muito importante ser tida entre nós para clarificar o peso que eles vão ter nas nossas opções. Eles só vêm servir opções que são a ser tidas quando definimos com clareza domínios e descritores orientadores do aprofundamento desses domínios. Qual é o papel de tarefas? Qual é o papel dos instrumentos? Como os vamos escolher, Daniela e Luís? E, portanto, quando nós falamos, e muito bem, professora Ariana, quando nós falamos de tarefas e de instrumentos, primeiro importa definir o que cada um significa, porque muitas vezes há um ruído e assumimos que tarefas são instrumentos, que instrumentos são tarefas, não é? E quando nós fazemos essa distinção, fica muito claro perceber como é que cada tarefa vai dar resposta à recolha de informações, ao processo de recolha de informações num determinado domínio e como é que um instrumento vai registrar essa informação. Ora, se todas as aprendizagens são pessoais, sabemos que ninguém aprende sozinho, portanto precisamos dos outros, dos conflitos de perspectivas e tudo mais, mas as aprendizagens são pessoais, então todos os alunos estão ali com as suas aprendizagens guardadinhas, não é? Nós precisamos que eles se envolvam em alguma oportunidade para que nós possamos, por meio de alguma proximidade, ter acesso a essas aprendizagens, não é? Aos seus erros e acertos. Essas construções dessas oportunidades são as tarefas. Portanto, as tarefas são os meios que nós recolhemos informações e evidências sobre o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Quais são essas tarefas? As sínteses, resolução de problemas, apresentações orais, relatórios, experiências, as fichas, os testes, as questões-aulas, o trabalho em grupo, todas essas são oportunidades para acedermos, para termos evidências sobre as aprendizagens dos alunos. Por outro lado, quando falamos de tarefas e instrumentos de avaliação, vamos tentar agora direcionar para uma outra questão. Muitas vezes os professores dizem, olha, mas eu diversifico muito os meus instrumentos de avaliação, porque eu faço testes, mini-testes, questões-aulas, mini-questões-aulas e por aí continuam. Todos esses instrumentos estão dentro de uma mesma racionalidade. Portanto, mais do que diversificar um instrumento, temos que diversificar também a racionalidade desses instrumentos, desses momentos de avaliação, por meio das técnicas. Portanto, as técnicas são formas de recolher essa informação, não é? Portanto, nós temos aqui os inquéritos, as observações, as análises ou as testagens, e cada técnica de avaliação também vai nos permitir recolher um determinado tipo de informação. Ora, se eu quero, por exemplo, recolher o desempenho de um aluno a tocar uma flauta, isto é completamente diferente de tentar perceber o procedimento no qual um aluno resolve uma equação. Não é? E, portanto, sendo tipos de informações distintos, pedem técnicas distintas e dentro dessas técnicas eu poderei utilizar instrumentos. Os instrumentos nada mais
são do que oportunidades para registrarmos as informações. O instrumento é aquilo que eu registro a informação. Eu posso ter um teste, sim, eu posso ter uma grelha de observação, uma lista de verificação. Portanto, quando nós falamos de instrumentos, é só o momento de registrar a informação. E se é só um momento de registrar a informação, e que isso depende do tipo de informação, não é que eu desejo recolher e que está ali subordinada àquela técnica, por que será que nós, às vezes, preferimos e temos até um instrumento assim mais queridinho que merece uma ponderação maior do que outros instrumentos, né? O que faria um instrumento que é só uma forma de registrar uma informação ter uma ponderação maior do que outros? E é isso que nós refletimos também quando falamos aqui da ponderação associada aos domínios, portanto, dentro de uma determinada área do conhecimento, de uma determinada disciplina, eu refletindo sobre os domínios, vou ver aquilo que é mais importante, mais fulcral para dominar aquela disciplina, e não faz sentido, portanto, atribuir as ponderações aos instrumentos, que nada mais são do que aqueles momentos, aquela oportunidade para registrar a informação.